Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão, fazendo então a nossa prece, para darmos início então ao nosso encontro com a nossa irmã Sueli mais uma vez. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, para que a nossa irmã seja bem intuída e que nós outros possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados na tarde de hoje. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade que estamos tendo, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo da Lei do Progresso. Paramos, esse aqui foi o slide último que nós analisamos, e comentamos sobre essa questão da reencarnação, dos argumentos para a reencarnação, e falamos sobre essa questão desse argumento aí da Lei do Progresso, que para mim é bastante forte para argumentarmos sobre reencarnação. Então nós temos dois argumentos fortíssimos, né? Que são as teratologias físicas e essa Lei do Progresso. Porque todas duas, tanto as deformidades físicas, porque a teratologia moral, as deformidades morais, não tem nada a ver com a criação, né? Não tem nada a ver com Deus. Nós é que desenvolvemos o mal, fazendo mau uso do livre-arbítrio, fazendo que a gente se estacione aí na inferioridade moral, impedindo a nossa evolução, ainda que temporária, mas há esse impedimento quando nós não pegamos aí o bonde junto com todos que estão aí no caminho evolutivo. Então a gente fica muito para trás. Então essa não tem nada a ver com Deus, né? Mas imaginemos nas teratologias físicas, né, as deformações, aquelas coisas que quando a gente vê, a gente fica pensando, a criança nasceu dessa forma. O que fez essa criança para isso? Né? Em que ela pecou? Foi essa, inclusive, a pergunta que fizeram a Jesus sobre o cego de nascença. É um dos argumentos sobre reencarnação. E que Jesus respondeu, nem ele, nem ninguém. Ele nasceu assim para que as leis de Deus se cumpram na terra. Olha só, as leis de Deus. Não é a vontade só de Deus, são as leis de Deus. Isso faz que a gente entenda, interprete, analise que ele não está pagando algo por alguém, né? Ele está cumprindo uma lei divina, que é a lei do resgate. Senão não haveria uma explicação para aquela pessoa nascer sem a visão, e com deformações até muito piores, que às vezes a pessoa fala assim, mas a cegueira é pior. A gente não sabe o que é pior, a gente não tem nem ideia do que é pior, a gente imagina, mas a gente não sabe o que é pior. E existem deformações horríveis, né? Então, por que uns nascem perfeitos, com uma bela plástica, e outros nascem com problemas seríssimos de deformações? Então, esse é um grande argumento. E também essa questão da Lei do Progresso, porque se não há reencarnação, os espíritos não estão retornando. Aquele povo, né, todos nós vamos então obedecer ao ciclo da vida e morrer. Então todo esforço que fizemos para melhorar, todo esforço que fizemos para melhorar uma sociedade, não vai valer para nós. Não vai, né? A gente não vai ter o menor... mas e daí? Não, mas isso é importante, isso é injusto. A gente trabalha para desenvolver uma causa, alguma coisa, algo que possa ajudar uma sociedade,
e não vamos nunca nos beneficiar daquilo ali, sem contar que outros nascem e morrem logo, sem oportunidade de vida, de viver, né, muito tempo. Falamos inclusive sobre essa questão da salvação, que não seria justo aquele que nasce e não tem tempo de errar, desencarnar, no caso, morrer, né? E ir para o reino dos céus, porque ele não errou, mas ele não errou, talvez, não vamos dizer que seja, mas talvez, ia depender do livre-arbítrio dele, talvez por falta de oportunidade. E se ele não errou por falta de oportunidade, então não, lhe foi negada essa oportunidade da vida para que ele pudesse fazer suas escolhas, acertadas ou não, então isso é injusto. Para que, com aquele que teve a chance de viver muito, escolheu errado, fez então o que não devia e vai ter que agora resgatar os seus erros, vai ter que responder por eles, porque não pode entrar no reino dos céus com uma túnica encardida, segundo lá as Escrituras. Então a gente vê que há tanta injustiça em torno da unicidade de existência, que esse Deus soberanamente justo e bom, ele acaba não sendo uma lenda, né? Sendo apenas uma lenda e não uma realidade. Então nós estamos aqui, ó, segundo a doutrina dos espíritos, foi aqui, né, que a gente parou. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores, quer dizer, aqueles que vêm, né, depois, aproveitam igualmente essas gerações que vivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no seio da civilização. Então, aqueles que já viveram vão retornar e vão progredir, vão aproveitar daqueles progressos que vieram após, né, depois da sua morte. Então, eles vão renascer e vão aproveitar. Isso aí é óbvio. E até encerramos, né, ilustramos com essa frase aqui de Mário Quintana sobre essa questão. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria toda a sabedoria do seu presente. Então, se todos os conhecimentos, né, aqueles conhecimentos que morreram com aquelas pessoas antes que fossem divulgados, antes que fossem dados a conhecer a sociedade, então morreria com aquela pessoa. Aquilo ali não ajudaria em nada, então o esforço daquela pessoa não adiantou nada, né? Ou até mesmo a sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, poderiam tê-lo impedido de tornar público ainda, né, num momento em que ele não achasse apropriado, e aí morreria com ele. Porque os nossos conhecimentos, quando não são passados, morrem com a gente. Né? Até uma bobagem, né? Uma simples receitinha culinária daquela bisa que já não está mais entre nós, né? Só a lembrança que fica, e forte, às vezes, daquele cheiro, do sabor daquele prato, né? Que só ela sabia fazer. Aí, se ela não deu a conhecer aos seus descendentes, morreu com ela. Ninguém mais vai saborear aquele prato. Ninguém mais vai sentir, né, aquele aroma daquele alimento. Ninguém. Agora, se deu a conhecer para as gerações que estavam vindo, né, aquilo vai passando de geração em geração. Então, o conhecimento que nós adquirimos e que a gente não passa, né, morre conosco. E assim, aquele passado nunca vai ser um futuro, nunca vai ser um presente, porque morreu. Então, essa afirmativa, né, é muito interessante. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria também toda a sabedoria do seu presente. Assim também com as coisas, com a parte moral, né, com a sabedoria que a gente carrega. Então, se a gente apagasse tudo, se a gente morresse, nós não iríamos ter um presente contendo as coisas, né, tão importantes que foram vivenciadas pelas pessoas. Aí a gente vai entrar na questão agora da civilização. Está dentro da lei do progresso. Achamos que moramos, né, que estamos vivendo numa civilização. Não deixa de ser. Está aí, ó. A civilização é um progresso incompleto.
pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então a gente saiu aí daqueles primórdios, né, daqueles povos mais selvagens. Muitas pessoas chamam os índios, né, de selvagens, mas eles não têm nada de selvagem. Eles são sábios, eles são respeitadores. Numa entrevista uma vez que eu vi com um chefe de tribo, e eles estavam passando a cultura deles, e tinha muita criança brincando, porque a criança indígena, ela brinca muito. A criança e o idoso são extremamente respeitados numa comunidade indígena. É muito bonito de ver como eles vivem, né? Como eles respeitam, como eles cultuam aqueles antepassados que passaram tanta sabedoria para eles. E como eles vivem em contato com a natureza, eles recebem toda a energia daqueles antepassados que os ajudam dentro de uma mediunidade que eles nem conhecem como nós conhecemos, porque entendemos pela codificação kardeciana sobre essa questão da mediunidade, muito bem, né, explicada. Mas eles são intuitivos, vivem na natureza, respeitam a natureza, sabem que precisam dela. Assim como nós também sabemos que precisamos dela, mas a gente não respeita, mas eles respeitam. Então, nessa entrevista, eu achei muito interessante isso. As crianças estavam brincando em volta e ele precisou de pegar alguma coisa que ele precisava para dar continuidade àquela entrevista, de mostrar alguma coisa assim. Coisa que uma criança podia pegar, não me lembro o que era, isso está muito tempo que eu assisti isso. Aí ele levantou, ele pediu um tempo e levantou para ir pegar. E aquelas crianças todas ali, alguns jovenzinhos, todo mundo participando. Aí o entrevistador perguntou, o repórter perguntou, por que você não pediu a um deles para ir buscar? Ele falou assim, não. Quem está precisando disso sou eu. Eles estão ocupados assistindo, ouvindo, as crianças brincando. Então, quem precisa disso sou eu. Então, quem tem que ir sou eu. Então, olha que respeito, né? E aí a gente briga e chama, ameaça. Vai lá, pega aí. Tira a criança da brincadeira, tira a criança da sua diversão para fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Então, isso é desrespeitar. Então, os nossos indígenas, eles não têm nada de selvagens, não. Eles têm uma cultura belíssima, maravilhosa, pena que está sendo infiltrada pelos brancos, levando para eles doenças, levando essa cultura que a gente tem, que para eles não é a melhor, né? Tirando aquele povo daquelas raízes, né? Ah, mas eles não precisam de evoluir, mas quem disse que eles não estão evoluindo? Eles estão evoluindo, e muito, aproveitando muitas vezes, muito mais as lições que a natureza oferece do que nós. Isso não significa que ao desencarnarem, aquelas almas que ali estão não possam, né, reencarnar numa civilização mais completa, mais fácil para eles e menos poluída que a nossa, que nós estamos vivendo. Então, realmente, a gente não pode marcar a evolução. Ah, porque tem carros, porque tem prédios, porque tem não sei mais o quê. Isso não significa uma civilização ideal. Isso significa um progresso enorme, um progresso tecnológico maravilhoso, mas não significa que não caracteriza uma civilização ideal. Deveria. Por quê? É o progresso intelectual que puxa o progresso moral. Mas como a gente já viu que passarinho, assim como o passarinho não voa com uma asa só, o espírito não alcança o progresso ideal se ele não tiver o seu desenvolvimento equilibrado na área intelectual e moral. Então, o fato de termos esse avanço tecnológico não caracteriza aí uma civilização completa. A civilização, né, se depurará fazendo desaparecer os males que tenha produzido, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Então a gente vê uma civilização como essa que a gente está vivendo, ela cria necessidades em cima de necessidades, e essas necessidades criam outras necessidades
tão grandes quanto aquelas, e por conta dessas necessidades, pode ajudar, pode ser uma motivação para exacerbar e desenvolver nos menos avisados o orgulho, a vaidade, né? aquela necessidade de poder, de ter, né? Esquecendo de ser. Isso tudo é o preço que nós pagamos por uma civilização, né? Uma civilização, as descobertas pelo avanço tecnológico, né? Tem pessoas que elas não se conformam com aquilo que elas têm. Tem sempre que ter mais e mais e mais, e não importa como elas vão conseguir isso. Aí chama de necessidade. Para aquela pessoa ainda está sendo, né, uma necessidade, se ela está assim agindo. Mas vai chegar um momento que ela vai ver, por algum abalo que ela possa sofrer, que não é tão necessário assim tudo aquilo que ela está desejando, e pagando um preço, às vezes, altíssimo, né, que é a saúde, né, que até tem uma frase que agora está me ocorrendo aqui, a lembrança dela, mas eu não lembro dela toda, que foi da Dalai Lama, que não entende o povo, que, né, que vive como se nunca fosse morrer. Né, vive os dias como se eles fossem eternos, como se nunca fosse morrer. Trabalham para melhorar. E depois acabam, né, por ter que gastar tudo que ganharam, e mais ou menos é isso, não são as palavras dele, que eu não estou lembrando tudo, mas a temática é essa. Depois que juntaram tudo que queriam, ou quase tudo, que nunca estão satisfeitos, acabam perdendo tudo que ganharam para salvar uma vida que eles achavam que ia ser eterna. Então isso aí é um ciclo vicioso, caracterizado pela inferioridade moral em que ainda nos encontramos. Então é importante que a gente veja que a civilização, mesmo essa que a gente está vivendo, ela é extremamente necessária. É um caminho, a natureza não dá saltos, tudo vai devagar. Essa mesma civilização incompleta, que gera muitas necessidades, que em cima dessas necessidades gera, né, o egoísmo, o ciúme, a vaidade, o orgulho e tudo mais, são essas mesmas descobertas que vão levar a criatura a um determinado momento em que ela vai pensar, eu preciso melhorar. Até porque ela não sabe nem como gerenciar tudo isso, se ela não tiver um desenvolvimento moral. Então ela passa a dar mais valor a isso. Então é o próprio mal fazendo gerar o bem necessário à evolução, ao aperfeiçoamento de todos. O fruto não pode vir antes da flor. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então a nossa é uma civilização, mas uma civilização incompleta. Uma civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir. Por quê? Por causa disso aqui, ó, os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Por quê? Porque terão que abrir mão de coisas que não querem. Porque terão que mudar comportamentos, mudar pensamentos, ampliar os horizontes, né, do raciocínio, da razão. E muitas vezes não interessa. Lembra do videozinho do macaco? Ele correndo risco, aquele que a gente passou aquele dia, né? Correndo risco, ele sabendo que ele poderia ter um problema, ele foi assim mesmo para lá. Enfiou a mão naquele buraco, que para ele já foi um risco, e ficou preso lá. Por quê? Porque o que interessava ele estava lá dentro, na mão dele. E ele queria porque queria trazer a mão com aquilo tudo, só que não podia, porque a mão fechada não passava no orifício, no buraco que o homem fez lá. Então ele tinha que abrir mão, a mão dele ele tinha que abrir. Mas abrir a mão significaria deixar aquilo que interessava a ele. Então ele ficou agarrado. O desespero era tanto, né? Ele apavorado, sabia que ele poderia morrer ali, ele sabia disso, instintivamente, ele não sabia negócio de morte, mas o risco que ele estava correndo, o instinto de conservação estava dando a ele a noção desse risco.
Mas não de morte, que os animais não sabem, essa que não tem esse conhecimento de morte como nós temos. Mas ele sabia que estava correndo perigo. Instintivamente ele sabia, e mesmo assim ele não largou. Essa é a nossa situação. Essa é a situação da gente aqui, ó. Os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Porque tem que abrir mão. Tem que largar muita coisa que interessa, que convém, e ele não quer. Então ele, né, fica naquela situação, mesmo sabendo que ele está correndo um risco grande, né, de sofrimento, de dor, de doença ou até de morte, mas ele está ali, né, ele não vai abrir mão daquilo. Ele não vai abrir mão daquele estresse em que ele vive, porque aquela correria, aquilo tudo é o que lhe dá facilidades, né? É o que lhe dá riqueza, é o que lhe dá poder, é o que lhe dá patrimônio. Ele não quer. Então, a qualquer momento, ele vai ter um ataque, né? Ele vai ter um piripaque qualquer, vai embora e tudo vai ficar aí. E tudo vai ficar aí. E ele agarrado a tudo isso, porque ele não vai conseguir se libertar com facilidade. Porque esse é o grande pavor, né, da alma, que, atrelada às coisas materiais, ela não consegue se soltar, e ela então não consegue, ela fica em cima do muro, né? Ela não está ali no plano material e ela não consegue se integrar no plano espiritual. Então ela fica um tempo estagnada nessa caminhada evolutiva dela. Porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões. É o que a gente acabou de falar, né? E com essas novas paixões, ela também aumenta os interesses. Interesses que vão segurando ela aqui. Que ela não tem, né, nenhuma vontade de abrir mão. E todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. Então, nós não temos a faculdade moral e intelectual produzindo juntinho, né? Se produzindo juntinho, caminhando juntinho, não tem isso. Então, é por isso que acontece isso aqui, ó. Uma civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir por causa disso aqui. Senão, seria muito fácil. Porque o desenvolvimento intelectual, ele independe da nossa vontade. Ele acontece sempre. Sempre ele acontece. Muitas pessoas que nem nunca imaginaram, né, lidar com um aparelhinho como esse aqui, com um celular, estão vendo que precisam disso, que é importante, que é necessário. Então, como o homem é inteligente, seu raciocínio é sem limites, ele começa a querer. E ele começa a descobrir novas coisas que possam facilitar a sua vida. Então, o desenvolvimento intelectual acontece mesmo que ele não deseje tanto, mas ele vendo, ele assistindo, ele vai realmente se desenvolver. E o moral não. O moral depende só da própria pessoa. Ela tem que querer ser boa, ela tem que querer ser solidária, ela tem que querer isso, senão não vai acontecer. Pode ser um poço de inteligência e vai ter aí a sua moralização inferior, e o que vai proporcionar reencarnações extremamente dolorosas para o futuro, inclusive com grandes teratologias físicas, né? Porque realmente tem até uma historinha que fala muito numa pessoa que era extremamente inteligente, muito, mas tinha um raciocínio rápido, lógico, uma visão, uma beleza, era uma pessoa extremamente inteligente. E ela não tinha uma cabeça grande não, mas todo mundo chamava de cabeça grande, porque é grande não na aparência, e sim na conotação. Uma grande cabeça, né? Uma cabeça onde dava tudo, todos os conhecimentos e tudo. E ele adorava essa expressão, desenvolveu muita vaidade, muito orgulho, por ser como era, né? No entanto, a parte moral ele não conseguiu desenvolver. Era muito inteligente, mas não conseguiu desenvolver. Numa próxima encarnação, nasceu cheio de problemas, com hidrocefalia, a cabeça era enorme, né, cheio de problemas, não conseguia raciocinar com lógica para resgatar o seu, né, aquela oportunidade que ele teve e não conseguiu. Era uma grande cabeça e acabou nascendo com uma cabeça grande. Então,
com conotações completamente diferentes, né? Uma denotativa e a outra conotativa. Então a gente vê que realmente nada fica sem resposta nessa vida. O nosso desenvolvimento moral depende única e exclusivamente da gente querer, né? Do esforço que a gente fizer para isso aí. Uma civilização completa é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Isso que caracteriza uma civilização completa. E não por ser, né, ter um avanço tecnológico maravilhoso. Ela se caracteriza por um desenvolvimento moral. Só teremos verdadeiramente o direito de nos dizer civilizados quando houvermos banido de nossa sociedade os vícios que a desonram e quando passarmos a viver como irmãos praticando caridade cristã. Então, para isso aqui, nós teremos que estar na ordem dos bons espíritos. Porque um espírito inferior não alcança esse nível aí. O espírito inferior, nós, na Terra, estamos nessa ordem dos espíritos inferiores. Tem muitas variantes, né? Porque é a classe que tem mais variantes, espíritos inferiores, que vai do espírito malévolo até aquele que já está subindo o degrau da bondade, né? Da solidariedade, da compaixão. Então poderíamos não ser malévolos, poderíamos não estar fazendo mal a ninguém, mas pelo simples fato da gente não fazer o bem, ou se fizer fazer o bem para negociar, já não somos bons, né? Já não somos bons espíritos. A gente tem que fazer o bem pelo simples propósito de ajudar a pessoa, de querer para ela o melhor. Embora a gente tenha até que se privar de alguma coisa, abrir mão, né? De alguma coisa que a gente deseje muito em favor do bem-estar do próximo. Então isso aqui é importantíssimo. Só teremos verdadeiramente o direito de nos dizer civilizados quando houvermos banido nossa sociedade, os vícios que a desonram. Quais são os vícios? O orgulho, a vaidade, a cobiça, a inveja, né, o interesse pessoal. Isso tudo são os vícios da nossa sociedade. E passarmos a viver como irmãos, praticando a lei, né, da caridade cristã. Agora, o que é viver como irmãos? É praticar aquele mandamento que Jesus nos trouxe, resumindo todos os outros. Lembra que a gente comentou que 10 é muito para lembrar? Então ele resumiu em 2. Porque nesses dois, estão toda a lei e os profetas ali. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, abre mão de tudo em favor do bem maior do próximo, em favor da sua saúde, da sua alegria, né? Abre mão disso. E ele é uma pessoa compassiva, uma pessoa solidária, caridosa. E a gente não está ainda nesse momento. Nós ainda temos muito, a gente ainda defende os nossos interesses a qualquer custo. Esse que é o problema, defendê-lo a qualquer custo. Claro que nós temos que nos defender sempre, né? Nós temos que nos defender. Lembra aquela questão da víbora, né? Que eu já contei a história, que ela passou. Eu acho que essa está em outra palestra de domingo, mas eu conto. Um viajante passou por um lugarejo e viu uma serpente que gostava muito de avançar nas pessoas. Isso foi para aquela palestra de domingo, né, que não foi feita. Então, ele, quando passou, ele era um homem santo, era um homem que dedicava sua vida a Deus e tudo. Ela atacou ele. Aí ele falou, minha irmã, você não tem vergonha de fazer isso? Você é uma criatura de Deus e está atacando uma outra criatura de Deus que, de certa forma, também é irmão seu, né? E ela ficou envergonhada, se recolheu. Refletindo sobre tudo isso, ela achou, então, que ela deveria se redimir.
Aí ela foi para o meio, né, das outras pessoas, solidária, sem atacar ninguém. Aí, quando as pessoas viram a sua fraqueza, viram que ela não fazia mal a ninguém, que era uma propaganda enganosa, aquelas coisas dela atacar, começaram a agredi-la, apedrejá-la, agredi-la, pisaram. Olha, foi uma tragédia. E ela então voltou para a sua toca e se recolheu, triste, magoada, né, ofendida, machucada. Aquele santo homem, ao retornar, ao voltar do seu compromisso, passando pela toca da serpente, resolveu ir lá visitá-la. Quando chegou lá, viu aquele quadro deplorável, ela machucada, ofendida, amedrontada. Aí ela contou o que aconteceu, porque ela foi fazer o que ele mandou. Aí ele falou: minha irmã, você se equivocou. Eu disse que você não atacasse ninguém, que você não ferisse ninguém. Mas eu nunca disse a você que você não se defendesse, que você não mostrasse os seus silvos quando for necessário. Então, quando a gente fala nessa questão de dar a outra face, é mostrar um lado bom e não deixar de se defender. Então, nós não estamos aqui pedindo que ninguém seja alvo de pancada, né, de ofensa, nada disso. A pessoa tem que se impor e defender o que é seu, defender a si e o que é seu, porque isso é de direito. Agora, o que nós não podemos é defender a qualquer custo. Que quando ela se defendia, ela defendia a qualquer custo. Ela agredia, ela mordia, ela envenenava, ela matava. Aí é diferente. Isso é defender a qualquer custo. E não foi essa a recomendação do sábio. Foi que ela mostrasse os silvos, que ela mostrasse que estava ali a posto para defender o que é seu. Então é diferente de você atacar. Você defender o que é seu é diferente de atacar. Então a gente tem que prestar atenção sobre essas questões. O Espiritismo não manda ninguém ficar lá recebendo pedrada, de jeito nenhum. Né? Nós temos o direito de nos defender, de defender aqueles que estão sob a nossa guarda e aquilo também que não sejam seres, né, como nós, como humanos, mas defender aquilo que nós temos, que nós alcançamos, que nós construímos. É um direito que se tem. Né? Isso aí não quer dizer que a gente não possa usar nada do que a gente tem para ajudar alguém. Né? Nós não vamos, nós não podemos, é a questão do equilíbrio, é encontrar o meio. Né? Sempre encontrar o meio que é importante, porque todos os extremos, seja para o bem ou para o mal, são perigosos. Muitas vezes, o certo está em justamente dizer não, ainda que possa isso aí prejudicar, magoar, não importa. Mas às vezes é necessário. Né? Como o mal é necessário para compreendermos o bem. Então tudo é importante. É importante acharmos o meio que é o que mais nos ajuda a vivenciar o que precisamos. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Né? Então, o que nós somos povos esclarecidos. Conhecemos o que é que tem que fazer, a gente não faz porque a gente não quer, a gente não se interessa, porque vai ferir interesses nossos. Então, a gente é apenas povo esclarecido. Não somos ainda um povo civilizado. Um povo que tenha chegado ao ápice da escala social só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que vive isso aqui, né? Olha lá. Se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho. Os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. A inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Então, cada um, não sou eu que estou falando que a gente não vive numa civilização ideal.
Quem está falando isso são os espíritos. E se a gente analisar, é verdade. Se nós precisamos de um desenvolvimento moral, né, para que a gente estabeleça aí uma civilização ideal, isso aqui é o desenvolvimento moral, né? Nós encontramos na nossa sociedade muito egoísmo, muito orgulho, muita cupidez o tempo todo, né, que impede que essa desigualdade social cumpra a sua parte. Porque a gente já falou aqui, não é o problema, a desigualdade não é o problema da sociedade. Não é o que causa, né, esse caos social, e sim a injustiça. Mas aí a injustiça é causada por isso. Egoísmo, cupidez, orgulho, vaidade, né? E tantas outras coisas inferiores que a gente carrega. E nesse caso, nós não vemos aquela desigualdade social cumprir a parte que lhe toca, que é dar oportunidade àquele que não sabe e que não tem, receber o conhecimento e aquela ajuda necessária para sobreviver daquele que tem. Porque o orgulho, o egoísmo e o orgulho vão impedi-lo de fazer isso. Então aí a desigualdade passa a ser nociva. Mas ela não é nociva por ela mesma. Ela é nociva porque ela não consegue ser abrandada por conta do orgulho, da cobiça, da vaidade, do ciúme, da inveja dos outros. Aí não pode haver aquela troca, né? Aquela troca saudável no seio da natureza, onde cada um contribui com aquela parte que sabe e o outro recebe o que não sabe e ensina aquilo que já sabe. Aí sim, a desigualdade social seria um carro-chefe aí para a lei do progresso, para o desenvolvimento social, porque desenvolveria a parte material e a parte moral. A parte moral, né, por causa da ajuda, da solidariedade, da caridade, e a parte material, porque as pessoas iriam receber aquilo que elas não têm. E ninguém ficaria sem nada. Aí nós poderíamos igualar mais ou menos as condições das pessoas. E sempre recebendo dessas pessoas amparadas e ajudadas, muita gratidão. A gente vê isso acontecer nas relações entre patrão e empregado. Quando nós vemos um bom patrão ajudando, auxiliando o seu funcionário, dando a ele aquilo que ele precisa muito e que ele não pode ter, e que para aquele patrão isso não vai significar tanto, né? Não vai significar nenhuma grande perda, a gente vê como essas pessoas são gratas. A gente tem um quadro no Fantástico que está mostrando isso, né? Aquelas empresas, quando o chefe, o diretor da empresa, ele se transforma, né? E vai viver com aqueles seus empregados, com aqueles funcionários da empresa. Ele se candidata à vaga, né, em empresas grandes, que tem às vezes em outros estados. Então ele fica todo diferenciado, né, todo maquiado, todo transformado. E ele vai então conhecer de perto a realidade dos seus funcionários. E ele vê como é difícil para ganhar aquele salário que eles ganham lá, como eles trabalham, às vezes em condições insalubres, em condições mínimas de segurança, né? Por quê? Porque o material é caro, porque o equipamento de segurança custa caro. E daí, olha, a direção não quer saber do lucro da empresa. Então, esse quadro está muito, eu não sei se ainda tem, porque eu não tenho visto, mas foi muito interessante. Aí ele vê a dedicação daqueles funcionários, e não é uma coisa armada. Funcionários que falam bem da direção da empresa, alguns com uma coisinha ou outra, mas que também, né, depois é plenamente explicável o comentário que eles fazem, as dificuldades, tudo. Aí ele toma conhecimento das necessidades daqueles colegas de trabalho,
né, que ele conseguiu conviver. Que bom que tiveram essa sorte, isso não é nada por acaso, porque numa outra empresa eles não tiveram essa oportunidade, mesmo do mesmo grupo, né, empresarial, porque foi naquela empresa que ele se candidatou para trabalhar, naquela loja, naquele espaço, né? Ali ele fez amizades, ficou sabendo das necessidades de alguns colegas, o que você quer, o que você pretende continuar na empresa e tal. Então ele fazia aquelas perguntas, ele ficava sabendo de muitas coisas, de muitos sonhos daqueles funcionários. E depois, quando ele se revela, ele vai recebendo todos eles na sua empresa e vai premiando aqueles funcionários com aqueles sonhos, oferecendo a eles aquilo que eles sonham ter e que é tão pouco, é sempre muito pouco para uma empresa. E eles ficam tão agradecidos, né? E fazem, assim, mesmo dentro da nossa casa, quando a gente trata bem um funcionário, a gente vê que ele fica agradecido. Claro que não são todos. Por quê? Porque a gente está num plano de provação e expiação. A gente está num plano de espíritos inferiores. Tem uns que, por mais que você faça, acham que você não presta. Mas não é a maioria. Não é a maioria. A maioria é muito grata ao que ela recebe de ajuda. E respeita a diferença de qualidade, não de importância, né, mas sim de qualidade. Ela sabe que ela não tem o preparo do patrão dela. Ela sabe que ela não tem o preparo daquelas pessoas que ali estão. Mas ela é importante também naquele cargo que ela desempenha, porque ela vai fazer falta se ela não estiver ali. Ela sabe disso. E quando o patrão também sabe, é uma troca perfeita, é uma troca justa, né, do trabalho que ela oferece, daquele salário que ela recebe e daquela premiação que ela tem por ser uma pessoa importante, trabalhar direitinho e ter um certo afeto, não é, sobre aquele que está ali, dando oportunidade que aquela pessoa realize também seus sonhos. Então a gente vê que essa troca é muito importante. Então cada um reconhece o seu lugar. Quando ele é bem tratado, ele reconhece o seu lugar. O que ele não pode ser é injustiçado e humilhado. Mas quando ele é respeitado, ele conhece muito bem o lugar dele, né? Então nós vemos aqui, os costumes sejam mais intelectuais do que morais, né? Claro, por quê? Porque o que é moral, o que é material vai ficar aqui, não vai com a gente. Né? O que vai com a gente é o nosso desenvolvimento moral, é aquilo que a gente vai deixar junto com as coisas materiais, é a nossa reputação. Essa que vai importar, porque quando a nossa casa não existir mais, quando os nossos bens também não existirem, quando não existirem nem aqueles que nos conheceram, a nossa reputação vai continuar existindo. Porque de alguma forma, aquele que consegue assinar seu nome na sua trajetória em alguma causa importante, ele nunca vai ser esquecido. Agora, aqueles que nada fazem, quando seu último descendente morrer, ele será esquecido. Porque ninguém mais vai lembrar. Não conhece, nem sabe, nunca ouviu falar, não é? Então é importante que a gente reconheça que o que vale a pena são as coisas espirituais, né, em cima das materiais. Então a inteligência de se desenvolver com muita liberdade, a gente poder falar e fazer aquilo que a gente acha que seja realmente importante para um progresso social, não ser impedido, não ser limitado por nenhum interesse, né? Como às vezes descobertas de grandes remédios que não interessam, às vezes um remédio baratinho, que a inteligência, às vezes, de um cientista descobriu, não interessa para a farmacologia. Não interessa, porque não vai dar lucro. Então, muitas vezes, ele é até impedido de manifestar a sua inteligência com uma determinada descoberta, porque não vai ser lucrativo, vai ser muito barato, né? Então, a gente vê isso acontecer numa sociedade incompleta. E a questão da boa-fé, da benevolência, da generosidade recíproca, isso aqui é aquele mandamento de Jesus, né, desenvolvido. E esses preconceitos de casta, de mecanismo, sejam menos enraizados, porque como a gente tem, lá na Índia eles são reencarnacionistas, mas ainda tem preconceitos de casta. A ideia deles de reencarnação existe, mas não filtrada, como a nossa foi filtrada por Kardec, né? Com todo o conhecimento que ele nos trouxe. Lá,
A casta funciona assim. Aquele que vive numa casta superior, ele jamais pode reencarnar numa casta inferior. Nunca. Porque seria retroagir. Porque eles não separam a parte moral da parte material. Então, muitas pessoas, né, jamais admitiriam que tem um poder, que tem uma vida muito fácil, né, que tem muita influência, reencarnar como numa família humilde, que não tenha nada. Ela nunca vai admitir uma coisa dessa. Isso não é só lá, não, aqui também. Né? No Ocidente também tem essa ideia de que jamais isso seria piorar, não. Isso não seria retroagir, de forma nenhuma. Nós não vamos caminhar para trás, nós não vamos perder o que a gente sabe nunca. Então, se a gente for reencarnar num corpo que não vai nos dar a oportunidade do raciocínio mais, por um resgate ou outro que a gente tem que fazer, isso não significa que a gente está perdendo o que aprendeu. Está no arquivo mental. O corpo, como ele influencia a manifestação da inteligência, se ele tiver um problema mental, ele só vai impedir por algum tempo que essa inteligência se manifeste. E aí vai dar oportunidade ao desenvolvimento moral. Porque ele não vai conseguir manifestar a sua inteligência, ele também vai ficar limitado de colocar, de exacerbar aqui o que ele carrega, ó. O orgulho, o egoísmo, a cupidez, a inveja. Ele vai ficar impedido, porque ele não tem raciocínio lógico. E isso vai impedi-lo de piorar a sua situação, de acumular dívidas. Mas ele carrega todo o conhecimento e ele jamais perde. Então, aquele que hoje, né, é um grande magnata, digamos assim, vai nascer numa família humilde, sem dinheiro até para comer, não significa que os conhecimentos que ele tenha vão se perder. Ele poderá ser uma pessoa muito inteligente, um grande valor intelectual, mas que poderá temporariamente ser impedido ou não. Ou ele vai nascer naquela família humilde e vai logo demonstrar um desenvolvimento intelectual que ele carrega e que vai melhorar toda a sua comunidade com aquela sabedoria que carrega. Então Deus faz tudo direitinho, né? A gente é que só faz bobagem. As leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. A justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, porque totalmente não tem. Sempre vai ter alguma coisa, até porque é necessário para comparações, né? Então, isso aqui tem que ter um mínimo de parcialidade. O ideal seria não ter nenhuma, mas se tiver, que seja o mínimo, né? E não consagrar privilégio. Ninguém tem que ter privilégio, né? Tá aí essa questão agora, né? Nessa lavagem toda que o Brasil está sofrendo, acabar com essa questão de foro privilegiado, tem que acabar mesmo. Tem que acabar mesmo, isso é uma vergonha. A pessoa tem que responder pelo que ela faz, não é ficar se escondendo atrás de título, atrás de poder, atrás de diploma, atrás disso ou daquilo, atrás de cargo, não. Tem que responder pelo que faz. Né? Isso é privilégio, que não está de acordo com uma sociedade ideal, né? Com uma civilização ideal. Onde o fraco sempre encontra apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos desgraçados. Esses desgraçados é uma palavra pesada, mas eu deixo porque é assim que está lá. E esse desgraçado aqui é aquele que está com menos graça que o outro, com menos coisas boas que o outro, graças nesse sentido, né, de ter as coisas necessárias. Então ele é um desgraçado, ele não é um desgraçado naquele sentido, né, pejorativo que a gente dá essa palavra, e sim, porque ele reúne menos graças, menos coisas boas, menos ajuda que o outro, né, que tenha. Onde todos os homens de boa vontade sejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário, né? Isso aqui é importantíssimo. Todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Isso é importante porque o que a gente, na verdade, precisa é do necessário para a gente viver. É disso que a gente precisa. Se não nos faltar o necessário, a gente pode se considerar uma pessoa feliz. Né? Porque o excesso pode prejudicar muito mais, né, do que a gente imagina. Aqui, eu fiz uma paródia aqui do texto de Manuel Bandeira,
Vou-me embora para Passárgada. Por quê? A gente vai observar que Passárgada é a nossa civilização. Passárgada é uma civilização incompleta. Não tem nada de ruim. Mas está criticando lá quem sou eu? Quem sou eu para fazer qualquer crítica? Uma frase, uma palavra que Bandeira tem escrito, né? Aquele gigante da literatura, por quem eu sou apaixonada por tudo que ele escreveu, né? E Bandeira viveu muito, ao contrário de outros que ficavam com tuberculose, morriam cedinho, como Castro Alves, né? E outros mais. Aqui perto a gente tem aquele outro também, como é que é o nome? Casimiro de Abreu, que morreu tão jovenzinho também. Bandeira viveu muito. Ele ficou doente muito cedo. Ele ficou tuberculoso muito jovem. Mas ele conseguiu viver, ter uma vida longa. Mas ele não aproveitou nada. Ele não podia aproveitar. Ele não podia curtir a vida como os outros rapazes que não tinham nada. Eles eram todos muito boêmios. Ele não podia. Então ele tinha crises depressivas. Porque ele queria muito tudo isso, né? Mas ele não conseguia. Então ele diz que a Passárgada foi o poema que mais demorou, mais de 20 anos para ser feito. E ele escolheu esse nome aí por causa de uma cidade na Grécia Antiga, que ele lendo um livro, ele achou essa palavra bonita. Era nome de um lugar lá. Então ele achou que ali era uma civilização legal para ele viver. Então ele criou uma civilização bacana para ele, né? Um local legal para ele viver, e colocou o nome de Passárgada num dos momentos mais, assim, tristes. E aí depois ele melhorava, ele deixava aquilo para lá. Por isso que ele levou quase 20 anos para escrever Vou-me embora para Passárgada. E Passárgada, então, ficou aí como um marco na literatura, e é muito interessante, porque retrata a nossa civilização. Aí eu fiz uma paródia com a civilização completa, né? Que é a civilização de Passárgada é a nossa, que a gente vive, e eu fiz uma como deveria ser uma civilização completa, usando aquilo que a gente já leu ali nas outras páginas, né? Então vamos lá, ó. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aí eu coloquei lá o nome da civilização completa. Vou-me embora para lá. Vou-me embora para lá. Em lá, sou amigo de todos. Todos têm os mesmos direitos, não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa o direito do outro. Vou-me embora para lá. Então, nessa estrofe aqui, a gente já vê a diferença de civilização completa e a civilização que a gente vive, né? Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca da Espanha, uma rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Uma loucura total, né? Aí vamos para lá. Vou-me embora para lá, aqui eu não sou feliz. Em lá, a existência é uma ventura, com tal responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade. E como farei ginástica em Passárgada, né? E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Rosa era uma empregada da casa que ele amava muito, a Rosa. Então a gente vê aqui a meninice, a ingenuidade, né? Aquele menino que vivia dentro de Bandeira por conta de toda o seu impedimento de vivenciar uma adolescência, uma idade adulta, como todos os outros, né? Aí está aqui. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, tomarei banhos de mar, trabalharei para ajudar, sendo útil ou semelhante, levando fé e esperança àquele que precisar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio,
para conversar com Deus, como no tempo de eu, menino. Já sabia agradecer a bênção de cada dia, vou-me embora para lá. Então, a gente vê que uma civilização ideal também tem suas ingenuidades, suas brincadeiras, a meninice. Por que não? Por que não a alegria? Por que teria que ser uma civilização triste? De forma nenhuma, né? Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Tudo que a gente tem, né? Pois é, aí aqui, em Lá encontrarei tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de garantir a evolução, onde o egoísmo e vaidade, orgulho e preconceito, sem reciprocidade, dão lugar à solidariedade. Então, está aí a civilização, né, completa. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. E lá, quando em Lá estiver triste e pensar que não tem jeito, encontrarei a verdade nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, onde a alegria governa junto com a igualdade, com a liberdade e a fraternidade. Vou-me embora para lá. Então a gente vê nessas duas civilizações, né, a diferença de uma completa e de uma que ainda está no seu processo evolutivo. Né, nós encontramos nessas outras civilizações, né, nessa outra civilização, deixa eu ver se eu passo para cá, ó. Aqui a gente encontra, olha, privilégios, né? Eu sou amigo do rei, eu posso tudo, né? Eu tenho influência, são as costinhas quentes, né? Que a nossa civilização tem. E aqui, ó, o desrespeito, né? Eu tenho a mulher que eu quero na cama que eu escolherei. Sabe se ela quer, né? Então é aquela influência, aquele poder, né, que existe ainda na nossa civilização. E aqui não, ó, eu sou amigo de todos, né? Eu sou amigo de todos. Não existem privilégios nenhum. O direito de um começa onde, né, termina onde começa o do outro. Então a gente vai vendo essas diferenciações. Enquanto que em Passárgada, né, a vida é uma aventura, aqui ela é uma aventura. E aqui ele é tão inconsequente que até a rainha vem a ser contraparente na hora que ele nunca teve, que bandeira não casou, né? E aqui, e nem teve filhos. E aqui nós temos que lá a vida é tão venturosa e tão responsável que a justiça consegue ser imparcial. Que o que é o ideal numa civilização completa, né? Então, tá vendo essa simplicidade toda, né? Chega também a mostrar um pouco daquele mistério, daquela ilusão, daquela utopia que existe numa civilização incompleta. E que em Lá, que ela é completa, não tem, não é? Ó? Não tem, é a certeza de tudo. Vai trabalhar para ajudar o semelhante e não vai lá para a beira do rio ouvir historinha de nada. Vai agradecer a oportunidade de estar ali, de fazer a sua parte, de ser importante, como co-criador, né, do universo que nós somos aí. Então aqui nós temos, ó, impedir a concepção, telefone automático, uma bobagem, né? Mas olha só, alcaloide à vontade. É a nossa civilização cheia de tóxico, cheia de álcool, cheia de tudo, né? Que só atrasa a evolução da criatura, né? Da alma. E as prostitutas bonitas para a gente namorar é o mais inocente daqui, né? Porque isso aqui é muito pior, né? Alcaloide à vontade. E aqui a gente tem realmente uma civilização legal, né? Onde não tem egoísmo, não tem vaidade, porque eles foram desaparecendo para dar lugar à solidariedade que caracteriza uma civilização ideal. E aí a gente termina com essa questão aqui, né? Aqui, depois de tudo, quando ele quer se matar, ele lembra que ele tem poder. Ele lembra que ele pode. Ele lembra que ele tem influência.
Aí tudo isso volta a estaca zero, é aquele círculo vicioso, que a gente não tem aqui numa civilização ideal. Não é? Que quando estiver triste, porque a tristeza, ela existe em qualquer ponto, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Numa civilização mais adiantada, porque a tristeza, ela pode estar relacionada a uma série de coisas que a motivem, até mesmo ver necessidade do próximo, até mesmo reminiscências passadas, tudo isso pode nos causar tristeza, né? Lembranças, né? As lembranças, isso aí, a tristeza, ela faz parte, né, da nossa vida. Mas aí, ó, quando estiver triste, pensar que não tem jeito, só pensar porque tem, né? Aí sim, a gente vai encontrar a verdade aqui, no que é real, nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, e onde a alegria governa junto com a igualdade, com a liberdade e a fraternidade. Então, eu quero também morar em lá. Mas não basta querer, né? Para morar em lá, a gente tem que acompanhar o progresso de lá, porque senão seremos a laranja podre do saco e vamos ficar em passarda mesmo, né? Vamos ficar em passarda até que a gente aprenda o que é o bem com os males que uma sociedade incompleta nos oferece. Muita paz para todos, continuamos estudando a doutrina espírita, porque vale a pena, né? Semana que vem eu talvez não esteja nessa reunião, então a gente não vai dar sequência, né? Porque quem sempre vem, com certeza, vai fazer uma excelente palestra, não gosta de dar sequência, não, depois você dá. Então, será um tema diferente, mas que vai valer, com certeza, tanto a pena. Só não será uma sequência, mas todos estarão aqui aprendendo sobre essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a viver melhor. Muita paz para todos.